Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Ao descer da montanha, seguiram-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero, ser purificado. E imediatamente ficou livre de sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que montanha é essa da qual Jesus desceu? Jesus desceu da montanha onde estava fazendo aquele grande sermão. O sermão da montanha. Então, depois de ensinar as multidões longamente, as multidões desceram seguindo ele. Aqui, ó, seguiam-no multidões numerosas. Então, o povo foi andando atrás de Jesus. Mas, de repente, um leproso se aproximou e se prostrou diante dele. Esse é o primeiro fato que nos chama a atenção. Você já deve ter ouvido um ensinamento a respeito dos leprosos. Existia uma lei, e eu não sei dizer se ela é vigor ainda em Israel nos dias de hoje, mas no tempo de Jesus e depois de muitos outros anos adiante, isso vigorou em Israel. Uma pessoa acometida por lepra, que era como um câncer hoje, uma doença incurável. Quem era leproso era alguém que era tido como um condenado já, porque ninguém sabia como curar. E o que se sabia é que não podia ficar próximo da pessoa, senão pegava a lepra também. E essa pessoa, ela tinha que ficar afastada de todo mundo. Ela perdia o convívio com a sua família. Ela ficava num isolamento. Tinha que andar com roupas rasgadas. Tinha que gritar impuro quando alguém se aproximasse para que ninguém chegasse perto. Vivia uma certa solidão. Só não era pior porque eles acabavam se unindo em grupos que cresciam até virarem vilas inteiras com leprosos. E ali um cuidava do outro como era possível. Mas a maioria não tinha condições de uma sobrevivência mais digna. Porque onde essa pessoa iria trabalhar? Como iria ter o seu sustento? Em alguns lugares mais bem desenvolvidos, em que as pessoas cooperavam mais, elas conseguiam ali se sustentar para sobreviver. Mas a maioria ficava pedindo esmola de alguma forma, mesmo que a distância, dependendo da boa vontade das pessoas para levar a comida e o sustento para elas. Esse homem vivia nessa situação terrível. E como ele não podia se aproximar de ninguém, se aproximar de Jesus foi um ato de muita fé, de muita coragem. Para
quem não crê, aquilo que o homem leproso fez foi uma loucura. Uma loucura. Não só de se aproximar de alguém, mas se aproximar de Jesus. Porque Jesus já era ali uma autoridade, mesmo que não reconhecida pelas autoridades competentes da época, ele era uma autoridade para o povo. E aquele leproso ousou se aproximar de Jesus. Bom, eu não me lembro de ter alguma cura de leproso, especificamente aqui no Evangelho de São Mateus, até agora relatada. Acredito que não. Né? Eu acho que não. Então essa é a primeira. Por isso tem tanto destaque. Jesus curava muitas doenças, mas é verdade ou não é que a gente atribui a algumas enfermidades uma dificuldade maior, porque é uma enfermidade mais grave, né? Ah, será que vai ser curado disso ou daquilo? Não, para Deus não tem isso. Para Deus não tem, tudo é tranquilo fazer, tudo é fácil. Ele é o Senhor de todas as coisas. É fato que às vezes Deus pode não querer realizar aquela cura naquele momento. E nisso está uma grande beleza na oração deste homem, porque ele se aproxima de Jesus e manifesta uma fé madura. E qual é essa fé madura? Mesmo que ele não diga que ele é o Messias, mas ele acredita piamente, ou por ver à distância, ou por ouvir falar, que Jesus tem poder para curá-lo da lepra. Tem condições de curá-lo da lepra. Então ele se aproxima e diz o que para Jesus? Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Uma oração bonita, um pedido maduro. Se queres, porque eu sei que você tem poder, mas só se o Senhor quiser. E esse se queres aqui, nossa, a gente pode imaginar muita coisa, né? Porque ele estava ali sem autorização, porque ele não podia se aproximar de ninguém, mas ele chega perto de Jesus e se prostra. Então, além de Jesus, tem uma multidão, os apóstolos e o povo. O que será que aconteceu na hora? Será que quando ele se aproximou, o povo não começou a se afastar? Nossa, tem um leproso aqui, sai de perto dele. Por quê? O medo de pegar a lepra? Será que as pessoas que estavam ao redor não xingaram ele? Sai daqui, você é leproso, você não pode estar aqui. Será que ninguém tentou pegar uma pedra já para já apedrejar um homem? Veja quanta coisa ele enfrentou. Quanta coisa ele enfrentou, talvez, quando ele teve a ideia de ir ao encontro de Jesus e falou com aqueles outros leprosos, possivelmente, vivendo com ele. Eu vou até Jesus porque eu quero ser curado. Ah, você é louco, você vai morrer lá. Vão te matar no caminho. Ninguém vai deixar você chegar perto dele. E se você não for curado? Olha quanta coisa ele pode ter ouvido. Mas ele chegou na frente de Jesus. Contra tudo e contra todos. Se prostrou e pediu: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Quando a gente para pensar no contexto que o circundava, e nós estamos a mais de 2000 anos de distância desse fato. Não vivemos na cultura em que ele vivia. E isso já nos impacta de alguma forma. Porque como assim esse homem foi parar ali na frente de Jesus? Você imagina o impacto que isso teve naquele dia. Mas ele foi. Então eu e você não podemos parar nos nãos se nós queremos pedir algo a Jesus de coração. Não podemos parar no impossível. O não a gente já tem. Por isso ele foi com esse não já. Eu já tenho um não, mas se queres, o Senhor tem poder de me purificar. Eu tenho certeza que esse homem nunca falou isso para ninguém. Por quê? Porque nenhuma outra pessoa teria o poder de purificá-lo. Mas ele foi até Jesus, que tem esse poder, e falou. E o que Jesus disse? Ele estendeu a mão, Jesus estendeu a mão e tocando.
Se aquele homem tinha quebrado os protocolos, Jesus fez também isso. Jesus também quebrou o protocolo, porque você não pode tocar num leproso. E Jesus podia falar, você está curado. Como fez com outras pessoas. Como a gente vai ver no texto seguinte, que Jesus nem precisa ir no lugar para a cura acontecer. Basta ele dizer, está curado, está curado. Mas por que ele tocou no leproso? Para quebrar justamente esta regra, que era uma regra sanitária, gente, questão de saúde, mas que era uma tremenda exclusão na vida dos leprosos, uma chaga terrível. Você imagina se esse homem era casado e se tinha filhos, que depois que descobriu a lepra, ele nunca mais tocou na esposa e nos filhos dele. O único toque que ele recebia era um toque doente de outro leproso. E alguém são toca nele e o cura. Veja o que Jesus fez, rompendo com as barreiras da lei, porque ninguém podia tocar, ao menos que já tivesse curado. Não, Jesus tocou na lepra. Ele tocou na lepra, dizendo, da mesma forma que o gesto do leproso foi um gesto de se aproximar e se prostrar, dizendo, cura-me, se tens poder, se tens poder para me curar, se o Senhor quiser. Jesus responde na mesma moeda, tocando nele e dizendo, eu quero ser purificado. Isso para nós é muito importante, porque o tamanho da fé e da expectativa que a gente coloca em Deus, Deus responde. O Senhor respondeu assim, do mesmo jeito. Só que depois advertiu, para quê? Para que essa cura que ele recebeu servisse de testemunho para o sacerdote, porque na lei, o sacerdote é quem deveria constatar a cura. Nossa, mas todo mundo estava vendo a cura. A multidão inteira viu Jesus curando. Mas Jesus disse, não conta para ninguém. Eu não sei como é que ele conseguiu, porque se tinha uma multidão vendo, né? Tem coisas que a gente lê e pensa assim, como isso foi possível, né? O que aconteceu de mais fácil foi o encontro entre os dois e a cura dele. Agora, ninguém ficar sabendo, isso foi mais difícil. No entanto, essa ordem que Jesus dá é para o homem que foi curado. Então ele deveria ir diretamente ao sacerdote e oferecer o sacrifício para que o sacerdote, vendo que ele está purificado, o declare puro publicamente e o devolva publicamente a seu convívio familiar. Aí ele vai poder abraçar a esposa, abraçar os filhos, vai poder frequentar a praça, vai poder ir para a sinagoga rezar, vai poder entrar no templo. Olha, Jesus restaura a vida toda daquele homem. E apesar de que ele tenha quebrado o protocolo, e Jesus também, o protocolo da lei que amarrava os dois numa situação que os tornaria impossível de ser curado. Porque ele não podia se aproximar de ninguém e ninguém podia chegar perto do leproso também. Ou seja, sua condenação é para sempre. Como é que um leproso ficaria curado? Só se fosse um milagre incontestável, e porque ele rezou e Deus de repente curou ele. Só que Deus estava ali andando no meio das pessoas. E aquele leproso de alguma forma reconheceu, não que Jesus já era Deus, mas que ali tinha alguém com o poder de Deus para curar. E assim ele foi curado. Vamos anotar no nosso diário? Temos ordens de Deus e princípios eternos. Ordem de Deus, versículos 3 e 4. E princípios eternos, versículos 1 e 2. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus? O método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. Você encontra o passo a passo aqui na descrição
deste vídeo. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.